Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem Buscando a Sabedoria de hoje encontra-se no Salmo 9. Esse salmo ele começa assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocedem e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. O inimigo consumaram-se as assolações, tu arrastaste a cidade e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazes sofrer aqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores à porta das filhas de Sião e me alegre na tua salvação. As gentes precipitam-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso aos seus pés. Senhor, reconhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. O ímpio serão lançados no inferno, e toda a gente que esquece de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, seja julgado a gente perante a tua face. Põe em medo, Senhor, para que saiba as nações que são constituídas por meros homens. Muito bem, amados, diletos irmãos, esta passagem, ele fala-nos como se nós estivéssemos mostrando o salmista e o tempo de louvor. Ele é conhecido como louvor a Deus pela justiça. Esse salmo é de Davi. Ele foi escrito ao regente. Ela é conhecida como melodia de a morte do filho. Estas passagens ela começa e termina no Salmo, o Salmo 9 e o Salmo 10 se concretiza. Esses dois salmos ela forma uma unidade. Ele é um poema em que os versos seguem a sequência do alfabeto hebraico. Um belo exemplo de como louvar, e também é conhecido como um lamento,
pode ser expresso de uma forma artística e até mesmo trabalhada em detalhe, como se fôssemos fazer um teatro ao apresentarmos este salmo em forma de louvor. O salmista diz: eu te louvarei com todo o coração. Então o salmista, cheio de alegria, ele louva ao Eterno com todo o seu coração. O coração do salmista dá testemunho de suas maravilhas. Provavelmente esse louvor foi em forma de alta voz, ou seja, de grito de alegria, e canta hino em honra ao Eterno, confiando na sua justiça. Ele diz para que ele louva a Deus por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz, diz ele. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Então nós vemos aqui que ele expressa a sua felicidade. Quando aparecem os meus inimigos, eles fogem e caem e morrem. Então o salmista tem um motivo de louvar, porque sempre que os seus inimigos surgiam, esses inimigos acabavam fugindo ou morrendo. Então nós vemos aqui que o salmista ele expressa a sua alegria. Ele diz que Deus é um justo juiz. Ele louva a Deus porque por causa da experiência própria. Ele conhece Deus como sendo um justo juiz, que faz justiça, repreende e profere sentença contra os inimigos de Davi. Estes, ao tentar escapar da presença de Deus, eles tropeçam e eles são alcançados por Davi. E é bom saber, amado, é bom recordar que Deus é justo, que acolhe os que nele refugiam. Através da oração podemos trazer-lhe nossa inquietação e a causa que ele irá nos defender. Há os que sofrem por questões políticas, até mesmo por conflitos armados. Estamos vivendo num período político. Estamos vivendo também um período de guerra fora do nosso país, onde há conflito armado. Muitos hoje se encontram sofrendo. Pessoas, temos acompanhado por meio da noticiário, pessoas abandonando seus países para buscar exílio em outros países devido a essa humilhação, devido a essa batalha de poderoso que tem intimidado homens que são corruptos, hoje estão no poder. Podemos estar aflitos por pressões de ordem também financeira, porque o país atravessa uma crise financeira e podemos também ser oprimidos de uma maneira jurídica ou de qualquer outras. A Escritura demonstra repetidamente que os maus não se firmarão, mas o justo, o humilde, o pacífico, eles serão abençoados. Assim, firmados das palavras do nosso misericordioso e justo Deus, devemos seguir nossa caminhada com a esperança de que Ele é a fonte de nossa alegria. O versículo 4, o salmista diz assim: Tu és um juiz justo, e sentado no trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus, e eles nunca mais serão lembrados. Arrastaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono. Ele faz o seu julgamento. Então nós vimos aqui que o salmista, ele
diz tudo o que tem acontecido com aqueles que abandonam a Deus. O salmista, ele mostra que a vida é muito breve, que a brevidade da vida dos inimigos do povo de Deus e a permanência eterna de Deus como sendo rei, como sendo juiz supremo, que julga com justiça, que profere sentença correta e defende e protege os oprimidos em tempo de angústia. Por isso, os que conhecem ao Eterno e ao Eterno deposita sua confiança e esperança, que deposita esperança no Eterno, pois eles nunca o Eterno nunca irá abandonar as pessoas que buscam e que se refugiam nele. O versículo 8 até o versículo de número 11, o salmista diz assim: Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempo de aflição. O Senhor, aquele que te conhece, confia em ti, pois não abandona os que procuram a tua ajuda. Cante louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anuncie às nações o que ele tem feito. Então nós vemos claramente que somos convidados a louvar ao Eterno e a testificar ao povo em nossa volta, ao povo vizinho, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia para com os que sofrem e sobre seu juízo. Inclusive, temos que lembrar que muitas vezes ele traz castigo para os que maltratam e fazem violência aos necessitados. Do versículo 12 em diante, o salmista diz assim: pois Deus lembra dos que são perseguidos, ele não esquece os seus gemidos, e castiga aqueles que o tratam com violência. O Senhor Deus tem compaixão de mim, vê como me fazem sofrer os que me odeiam, livra-me da morte. Então nós vemos aqui nesses versículos onde esses versos ecoam o clamor de um necessitado que pede compaixão. Ele pede compaixão ao Eterno em sua aflição e que ao ser liberto dos seus perseguidores, ele dará testemunho de que Deus é digno de louvor e expressará sua felicidade por ter sido salvo. Repare como a certeza da intervenção futura de Deus nos anima a suportar o presente momento de sofrimento que muitas vezes temos que enfrentar aqui na terra. Então o salmista, ele ao fazer essas afirmações, ele já visualizava o futuro, a intervenção de Deus. O versículo 14 até o versículo 15, ele diz assim: a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo, e dizer que sou feliz, porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, e foram apanhados nas armadilhas que eles mesmos armaram. Então, amados, o salmista ele visualiza o seu futuro, já dizendo que na presença do povo de Jerusalém, ele iria levantar e anunciar o motivo por que ele louvava a Deus, porque Deus havia intervido a seu favor. O salmista apresenta os resultados, inclusive, da má conduta dos que não levam a Deus em conta. Ele diz que os maus cairão em suas próprias covas, em suas próprias armadilhas, e ficarão presos nas redes em que eles mesmos esconderam.
Os que se esquecem de Deus irão terminar no reino da morte, porém os pobres não serão esquecidos, nem perderão a sua esperança. Vamos ver o que diz o versículo restante, versículo 16 até o versículo 19. Ele diz assim: o Senhor se torna conhecido por causa do seu julgamento justo, e os mal caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre. Os necessitados não perderão para sempre a esperança. Aí no versículo 19 ele diz assim: vem, Senhor. Não deixe que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Então vamos compreender que o salmista termina a sua oração pedindo a Deus que ponha um fim no orgulho das pessoas, que os chame a juízo e os faça tremer em sua presença e reconhecer que não passam de simples mortais. Davi não procura fazer justiça por sua própria mão, não, amado, mas somente apresenta seu caso ao melhor juiz do mundo e espera nele. O fato dele expressar a Deus todos os seus sentimentos de dor, de frustração, de rejeição, é a falta de aceitação sobre uma situação específica e depois esperar que Deus faça justiça, é um convite, é um exemplo a seguir. Então façamos o mesmo. Ele encerra com o versículo 20 dizendo: faz o Senhor Deus com que eles sintam medo e que eles fiquem sabendo que eles são simples criatura mortal. Então ele encerra com esse versículo declarando que somos simples criaturas mortais, que não devemos ter orgulho, mas somos seres mortais. Que Deus abençoe a todos. Não estarei fazendo a oração, eu me estendi um pouco na explanação deste salmo. E Campo Grande agora é 4h31. Estou saindo para pegar o meu ônibus e estarei compartilhando já dentro do ônibus esta mensagem de hoje. Que Deus vos abençoe a todos, amados. Fiquem na paz.